Minha mãe legítima exigiu que eu entregasse minha casa a ela porque minha irmãzinha está grávida e precisa mais do que eu. Eu, homem de 31 anos, tenho uma irmã, de 28 anos, que honestamente, foi a filha de ouro de minha mãe, mas não de meu pai desde que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, porque minha mãe o traiu com um antigo ex-namorado do colégio, e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. E infelizmente, minha irmã era como sua pequena versão. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim sempre que estalava os dedos, ela os quebraria e me daria ordens como um cachorro. Foi humilhante, e minha irmã sempre a apoiou também. Portanto, não é surpresa que fui morar com meu pai em tempo integral depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com a mãe. Ambas as duas eram muito parecidas, e ambas praticamente pararam de falar com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro, embora eu seja mais parecido com meu pai. Meu pai era muito voltado para os negócios e começou a me ensinar como fazer sua linha de trabalho assim que eu tinha 16 anos, e fiquei muito bom nisso. E depois de 12 anos trabalhando para meu pai, me tornei sócio de sua empresa. As coisas estavam ótimas, mas então, cerca de 8 meses atrás, uma tragédia aconteceu. Meu pai ficou um tanto imunocomprometido por ter sido um fumante inveterado durante grande parte de sua vida, e morreu com apenas 60 anos depois de contrair o Covid-19. Conheci minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos depois que fizemos um funeral socialmente distante para meu pai por videochamada. Meu pai foi cremado a seu próprio pedido, e enterrado em um cemitério local, portanto, não havia corpo ou caixão. Minha irmã parecia triste, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo, embora eu honestamente não tenha ficado surpreso. A última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele que ele devia mais dinheiro a ela, e ameaçou processá-lo, mas ele apenas riu dela. Ele pagou pensão alimentícia enquanto era legalmente obrigado, e não mais do que isso, e ele até colocou 30 mil no fundo da faculdade da minha irmã. Mas 10 anos após o divórcio, ele não era mais obrigado legalmente a enviar dinheiro para a mãe por causa da decisão do juiz, e ela não está falida. Ela trabalha no mesmo emprego que teve por quase 3 décadas, é dona da antiga casa da família que costumávamos dividir e até aluga 2 dos quartos para o Airbnb regularmente. Então ela não está sofrendo por dinheiro. Algum tempo depois do funeral, o testamento de meu pai foi lido, e aparentemente, ele imaginou que, se fumar muito não acabasse com ele, outra coisa o faria, e ainda brincou sobre isso em um vídeo pré-gravado. Eu estava praticamente doando quase todos os seus bens, da maior parte de seu dinheiro para seus negócios e casas. Ele deixou um carro para minha irmã, a Nissan Altima 2015, e cerca de 10 mil em dinheiro. Minha mãe só conseguiu 1 mil e alguns outros itens que ela afirmava serem dela por direito desde o divórcio. Além disso, eu tenho o resto, e minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me passou. Minha irmã praticamente passou de terminar 2 anos de faculdade comunitária para viver do namorado e trabalhar apenas meio período online por vários anos, e durante esse tempo ela engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Eu não sabia até depois do funeral, porque praticamente não tínhamos contato e ninguém mais me contou. Quando o bloqueio atingiu o emprego de seu namorado, ele começou a diminuir pouco a pouco, e eventualmente, ele só conseguiu ficar meio período. O que prejudicou as finanças deles, a ponto de ele finalmente dizer que ela também precisava procurar um emprego melhor, já que ele estava tentando encontrar um segundo emprego. E então ela engravidou, e afirma que ela e seu namorado foram cuidadosos, mas chama isso de bebê milagroso. Parte 2. Certa noite, ouvi uma batida inesperada em minha porta, e quando atendi, fui saudado de forma desagradável por minha mãe e minha irmã. As duas entraram sem pedir licença e se acomodaram na minha sala. Minha namorada e eu trocamos olhares confusos, e perguntei por que elas haviam vindo. Minha irmã estava rindo e olhando por toda parte, abrindo portas e aparentemente fazendo um tour pela minha casa, e minha mãe tinha acabado de se jogar no meu sofá, e estalou os dedos enquanto exigia uma garrafa de água gelada. Minha namorada pegou a água para ela, e eu perguntei por que elas estavam aqui. Minha irmã parecia toda tonta e simplesmente me ignorou para continuar bisbilhotando minha casa, e em pouco tempo eu a ouvi gritar do corredor: "Mamãe, está perfeito." Sim. Ela ainda a chama de mamãe. Minha mãe finalmente falou e disse: "Bem, acho que é hora de cumprir seu dever de irmão." Para o qual eu estava tipo, "O quê?" E minha mãe então disse: "Agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter ido para mim, já que eu era sua única esposa. Mas você ainda pode consertar isso. Você ganha muito dinheiro e poderia comprar uma casa nova, e sua irmã precisa muito mais desta, já que é ela que tem um bebê a caminho. Mas se você está tão determinado a ficar, pode ficar em um quarto e cobrir todas as contas até decidir se mudar." Minha namorada e eu lemos o Reddit o suficiente para saber exatamente onde isso está indo, e como seria se eu deixasse continuar, então eu acho que você poderia dizer que estávamos mentalmente preparados. Respirei fundo e disse em voz alta: "Isso não está acontecendo. Você não me dá ordens."
especialmente não na minha própria maldita casa. Sim, eu ganho muito dinheiro. Eu realmente preciso disso. Não que você se importe. Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como costumava fazer, e disse em voz alta: pare, eu sou sua mãe, e você fará o que eu digo porque eu te trouxe a este mundo, e eu sou a única no comando aqui. E como no que diz respeito a você, eu sou Deus. Isso significa que quando eu digo pule, você diz quão alto. Esta casa é minha por direito, e sua irmã vai morar aqui. Considere isso seu despejo formal, mas desde que eu sou uma pessoa muito generosa, dou-lhe 2 semanas para fazer as malas e passar a escritura para mim. No fundo da minha mente, eu estava pensando, isso não pode ser real, mas então, peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe rapidamente se levantou e gritou: o que você está fazendo? E eu respondi: estou fazendo o que deveria ter feito assim que essa merda começou, estou chamando a polícia para você sair da porra da minha casa. Ela começou a bater em mim, e conseguiu derrubar meu telefone das minhas mãos, então ela começou a tentar pisar nele, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela pudesse. Que merda é essa? Se você não for embora eu mesma vou te forçar a sair. Minha mãe começou a me dar um tapa no rosto, mas eu retribuí o favor com o dobro da força. O tapa foi tão forte, que acabei derrubando-a no sofá. Ela colocou a mão sobre o rosto avermelhado e manchado de maquiagem em estado de choque total, e então gritou: como você ousa? Voltei a discar no meu telefone, e disse que se ela não fosse embora, eu mandaria a polícia vir e removê-la à força. Minha irmã se interpôs entre nós, estendendo os braços e dizendo que eu deveria fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida, e ser um bom irmão mais velho. Eu rebati e disse: ah, sério? Eu sou o irmão mau? Da última vez que verifiquei, era eu quem tinha que trabalhar para viver desde a adolescência. Eu tinha que fazer todas as tarefas da casa, enquanto você ficava sentada na sua bunda jogando videogame ou conversando com seus amigos o dia todo. E você costumava roubar meu dinheiro suado só para sair para fazer compras depois de gastar toda a sua mesada. Você é uma vagabunda e ladra. Então eu não devo merda nenhuma a vocês, agora eu quero que vocês duas saiam, antes que eu decida discar este último número. Parte 3. Minha irmã começou a chorar como um bebê, e disse: mamãe, faça ele parar, e minha mãe começou a abraçá-la e beijar suas bochechas, enquanto me lançava um olhar mortal. Então ela pareceu pensar que tinha ficado esperta e disse: você sabe, se você chamar a polícia, posso dizer a eles que você me bateu. E quem sabe, eu poderia dizer a todos que você queria fazer muito pior para uma pobre garota grávida em necessidade. Não acho que seria uma coisa muito boa para você. Mas eu a interrompi com a mão levantada, e eu disse: apenas pare, se você não percebeu, minha namorada ali estava com o telefone dela, gravando quase o tempo todo. E isso significa que registramos evidências de você me agredindo primeiro, e declarando abertamente que você mentiria para a polícia. Não acho que isso seria tão bom para sua reputação no trabalho. Se o olhar pudesse matar, minha mãe teria me explodido como uma arma nuclear tática, mas ela rapidamente se esvaziou e começou a arrastar minha irmã chorando pelo braço. Minha irmã estava de alguma forma agindo como uma criança mimada, e se soltou do aperto de nossa mãe para se sentar no degrau da minha varanda e ter um acesso de raiva. Eu apenas dei uma olhada na minha mãe e disse: você vê agora? Este é o resultado da maneira mimada como você a criou. Ela olhou para mim de novo, e então fui presenteado com um show de minha mãe tentando arrastar minha irmã para fora dos degraus da minha varanda. Mas ela se agarrou ao corrimão da varanda, e continuou dizendo: você me prometeu, uma e outra vez. Soltei uma gargalhada, e disse a ambos da porta para nunca mais voltarem. Minha mãe me mostrou o dedo do meio, e depois voltou a tentar arrastar minha irmã para fora da varanda. Demorou alguns minutos, mas ela finalmente conseguiu que minha irmã se levantasse e saísse com ela dizendo que sou um bastardo cruel sem coração, e que iria para o inferno por isso. Eu ri um pouco mais, e disse que também há um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas, que tentam manipular os outros para conseguir o que querem, assim como ela. Minha mãe cerrou os punhos e estava prestes a dizer mais, quando eu apenas levantei meu smartphone novamente com ele gravando, e disse: o relógio está correndo, mãe, saia da minha propriedade. Minha mãe então acompanhou minha irmã até o carro, me deu um último olhar snob e foi embora. Achei que era o fim, mas deixar as coisas acontecerem nunca foi algo que minha mãe faria. Depois de alguns dias, comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e alguns parentes online. Muitos deles ficaram furiosos comigo, mas outros apenas tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei verificar meu Facebook, mas não consegui ver nada do que eles estavam dizendo, porque minha irmã e minha mãe me bloquearam em suas redes sociais. Mas minha namorada ainda podia ver tudo, porque eles mantinham seus perfis abertos, então, nós capturamos de tudo, e depois imprimimos alguns deles. Ambos os perfis tinham postagens que me chamavam de bastardo ganancioso e sem coração,
que roubou a casa que deveria ser a herança da minha irmã, e que subornei o advogado que cuidou do testamento do meu pai. O que é uma mentira completa e absoluta, e ambas sabem muito bem disso. Parte final. Liguei para meu advogado, que também era advogado de meu pai, e amigo de confiança da família, e dei a ele cópias de todas as capturas de tela do Facebook, junto com o vídeo que minha namorada havia gravado no dia em que minha mãe exigiu minha casa. Ele queria apenas escrever um CD formal, mas eu queria ir mais longe do que isso. Ele enviou a elas uma carta, que eu disse a ele para escrever por correio expresso que precisava ser assinada, então eu sei que elas entenderam. Minha mãe me ligou furiosa no mesmo dia em que a carta foi entregue, então eu disse a ela que se ela e minha irmã não redigissem todas as postagens falsas de mídia social que fizeram sobre mim, e que dissessem a verdade absoluta, eu enviaria todas as informações que tenho para toda a família, seu chefe enviaria os vídeos que gravamos dela online, e então, eu as processaria ainda por cima. Ela me chamou de irracional, e que ela apenas fez foi para o bem da minha irmã, mas então deu uma palestra completa reiterando sua crença de que minha irmã ainda precisa mais da minha casa do que de mim. Afirmei sem rodeios que não me importava com o que ela pensava. E se ela não redigisse tudo, e não contasse a verdade, eu garantiria que sua carreira acabasse. Ela relutantemente disse, tá, você venceu. Faça do seu jeito e fique com a porra da casa, antes de desligar o telefone na minha cara. Naquela mesma noite, todos os posts mentirosos desapareceram de seus perfis, foi desbloqueado e minha mãe deu a mim e a todos os outros um pedido de desculpas pela metade, alegando que ela se preocupou com tudo o que disse, porque achava que minha irmã precisava mais da minha casa do que comigo, porque ela está falida e grávida. Mas a casa era minha por direito de acordo com o testamento de meu pai, e ela sabia disso antes mesmo de meu pai falecer. Então ela não tinha o direito de tentar reivindicá-lo. Quanto à minha irmã, ela também se desculpou, mas mais ou menos, apenas repetiu tudo o que nossa mãe disse enquanto afirmava que ela apenas concordava com suas ideias. E então ela culpou nossa mãe e seus hormônios da gravidez pelo que fez. As respostas choveram por algum tempo nos perfis de minha mãe e de minha irmã. Muitos ficaram furiosos com elas, por tentarem tomar minha casa, e recebi muitas mensagens de desculpas daqueles que antes acreditavam nela. Mas tudo o que realmente fez foi me mostrar quem estava mais do lado dela, já que todos estavam acreditando no seu absurdo tão rapidamente. Eles eram principalmente pessoas do lado dela da família de qualquer maneira, e ninguém do lado do meu pai acreditou nela. Minha irmã e o namorado dela acabaram indo morar com nossa mãe para economizar, mas ela os colocou no porão para manter seu Airbnb funcionando. Minha irmã começou a chorar nas redes sociais por não poder morar no andar de cima, e tenho certeza que as duas estavam brigando, porque tudo o que minha irmã fez depois disso foi reclamar online. E minha mãe quase não postou mais nada em seu Facebook por causa da façanha anterior que ela tentou antes.